programa de hoje vamos falar sobre o cão gladiador. Era assim que essa raça era conhecida. Com a cabeça em forma de ovo, o corpo parecendo um barril e hiperativa, a raça de hoje é forte e compacta. No programa de hoje vamos falar sobre o Bull Terrier. Está no ar mais um capítulo do programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. Alguns estudiosos acreditam que a história do Bull Terrier esteja ligada às rinhas de cães que aconteceram até o século XIX. A maioria acredita que a raça descenda dos antigos Bulldogs, que na verdade eram bem diferentes dos Bulldogs que nós conhecemos hoje em dia. Esses cães, os Bulldogs, chegaram a ser usados em luta contra touros. Imagina a força que eles tinham. Para impedir essas rinhas, em 1835 foi criada uma lei na Inglaterra que proibia o combate entre touros e Bulldogs. Foi a partir daí que desenvolveu uma vontade entre criadores em criar uma raça com algumas características diferentes das dos Bulldogs, mas com outras semelhantes, como a valentia, combatividade e tenacidade. Depois de diversos cruzamentos, os criadores chegaram ao Bull Terrier, originário da Grã-Bretanha. Essa raça é de estrutura forte, sólida, musculosa e compacta. Guerreiro por natureza, ele é rústico, valente e inteligente. Atualmente, suas principais características são a lealdade, a alegria e a força. E essa raça se difundiu tanto pelo mundo que já foi inclusive estrela de vários filmes, entre eles Toy Story e Baby, um porquinho atrapalhado na cidade. Gostaria de oferecer uma solução que estou certo todos vão acatar. O que o porco disser, vale. E agora é hora de irmos em busca de quem entende do assunto. E quem vai nos contar mais sobre o Bull Terrier é a criadora Cláudia Neves Cordeiro. Tudo bem, Cláudia? Ei, Luciana, tudo bem? Vamos começar o programa contando um pouquinho sobre a história da raça? O Bull Terrier, ele descende principalmente dos Bulldogs. Em 1800, na Inglaterra, os animais, os Bulldogs, eles eram criados para as rinhas. Eram rinhas entre animais, inclusive animais selvagens, como touros, como leões. E aí, em 1835, essas rinhas, essas brigas que eram moda nessa época, foram proibidas pelo parlamento inglês. Então, em virtude dessa proibição, eles começaram a querer criar cães que fossem mais ágeis, porque os Bulldogs eram muito corajosos, mas eram cães muito fortes e um pouco molerões. Então, eles começaram a fazer a mistura de raças dos terriers brancos ingleses com os Bulldogs. Em 1862, James Hinks, que é o criador da raça Bull Terrier, apresentou uma cadela numa exposição em Londres, que era a mistura do Bull Terrier com Terrier inglês branco, que não era o Bull Terrier ainda. Anos mais tarde, ele começou a aprimorar a raça, fazendo misturas com outras raças, que gerou o hoje tão aclamado Bull Terrier. Na época, Luciano, ele era só os Bull Terriers brancos. Eles não tinha outros de outra coloração. Os Bull Terriers coloridos vieram aparecer em 1920. Foi quando eles foram aceitos, inclusive, nas exposições. E agora, características físicas. A aparência do Bull, como vocês puderam ver, é uma aparência muito exótica. Ele tem uma cabeça em formato de ovo, quando olhado pela frente. Os olhos muito pequenos, triangulares, Tem um corpo muito maçudo, de substância. Quando você olha do tronco, o tronco é muito largo, que faz, inclusive, confundi-lo com o Pitbull. Embora a diferença seja gritante no aspecto da cara,
O corpo realmente parece porque existem ancestrais em comum das duas raças. Cláudia, as principais características comportamentais. O temperamento do Bull Terrier é muito ativo. Devido a isso, ele precisa de um dono muito forte, assim, que tenha paciência. Na escala de obediência, o Bull Terrier está em 66º lugar. O que não mostra que ele é um cão muito apto para um treinamento, né? O Bull Terrier é um cão muito amável com as pessoas, inclusive isso está escrito até no padrão dele mesmo. Só que o corpo, ele é um cachorro muito forte e muito brincalhão. Então ele está disponível para uma brincadeira, Luciana, a qualquer momento do dia. Quando você acha que ele está cansado, deitado assim pelos cantos, doce ilusão. Ele está pronto para qualquer coisa. E às vezes, né, ele tem esse problema que ele vem com essa força dele e torna-se um cachorro bruto. Mas nada intencional. Você disse que é um cachorro que tem muita energia, né? Portanto, ele pode ser criado em apartamento? Pode, desde que o dono tenha, né, disponibilidade e disposição, que são coisas diferentes, né, de sair com eles para passear. Porque eles são cães muito ativos, como eu já disse, e eles precisam de esporte. Você vê que é um cão musculoso, ele precisa de andar. Nada que se você hoje estiver chovendo, não puder sair com ele, sem o menor problema. Mas você tem que ter uma certa rotina e ele precisa de um exercício físico para ele ser feliz. E ele pode ser indicado para crianças? Sim, Luciana, pode, desde com uma grande supervisão, porque ele é um cão muito forte. Embora ele tenha assim, uma paciência muito grande, inclusive relatos de outros criadores, que a criança é que o cansa, entendeu? Porque quando ele já está muito cansado, ele simplesmente se afasta quando a brincadeira começa a ficar pesada. Só que, como eu já disse anteriormente, existe esse problema, a questão do peso. E ele é muito estabanado. Ele é um cão que chega às vezes assim, sabe? Então a criança por ser menor, né? Existe a possibilidade muito grande, mas desde que sob supervisão de uma pessoa. E é uma raça que convive bem com outros cães? Eles têm que ser acostumados desde filhotes, eles têm que ser socializados, porque às vezes acontece deles não quererem, né? Então e dá problema, porque eles são cachorros fortes, que têm uma mordedura muito forte, que é difícil de soltar. Então tem que ser socializado sim e desde o início. Claudinha é um cachorro muito forte, né? Porém ele tem tendência a engordar? Tem, Luciana. Se você não tomar cuidado, a raça tende a ficar mais gordinha. Então ela precisa realmente de um cuidado, assim, dele fazer exercício, de ser sempre um cão ativo. E tomar cuidado com a alimentação. Cláudia, e existem exposições específicas da raça? Não, o Bull Terrier não é muito... Existe assim, tinha até inclusive clubes em outros estados. Em Belo Horizonte a gente não tem muita cultura do Bull Terrier. Bull Terrier, inclusive os meus, né, como te disse anteriormente, eu sou uma apaixonada pela raça e não uma criadora de verdade. Eu tive dificuldade em adquirir, eu adquiri no Rio. Vamos falar agora sobre reprodução. Olha, é o seguinte, o Bull Terrier eu tive uma experiência, né, que foi principalmente a minha primeira. Então, ela ter a minha cadela, eu faço um acompanhamento muito rígido com o veterinário, questão de vacinas. Então, me preocupei, li, mas era uma amadora, como ainda sou. Então, essa primeira cria, o que a gente fez, né? Programamos a cria. O Bull Terrier, ele tem um problema que ele não tem noção do peso. Então, ela tinha toda aquela característica de mãezona, mas ela não tinha muito jeito. Então ela sentava em cima dos filhotes. Nós perdemos alguns filhotes em função da nossa inexperiência. Então a reprodução é uma coisa muito séria, né? A gente tem que... Hoje eu não faria o que eu fiz. Eu acho que é preciso você fazer um estudo da raça mais aprofundado. É necessário você conhecer, né, mais a respeito daquele determinado cão para casalar com outro, para obter um filhote de qualidade de vida, que eu falo não é nem de venda,
comercialmente falando. É para ter um cachorro saudável, um cachorro sadio, um cachorro bacana. Cláudia, agora vamos contar um pouquinho sobre a sua história com a raça. Quando que você a conheceu e resolveu criá-la? Tem mais ou menos, aproximadamente uns 10 anos. O que aconteceu? Eu ganhei de presente um Bull Terrier do meu marido. Eu até então não conhecia a raça e achei ele estranho, porque na verdade o Bull Terrier é um cão exótico, né? É um cão diferente, que a maioria das pessoas não acha muito bonitinho. Mas ele é um doce e eu me apaixonei pela raça. Em função disso, fomos adquirindo, né? Eu tive uma fêmea, aí compramos um macho, tivemos nosso primeiro acasalamento, tivemos, que é uma das que estão aqui hoje conosco. Depois disso eu perdi uma fêmea, aí busquei no Rio de Janeiro. Aí conheci uma criadora muito bacana lá do Rio, entrei em contato com ela e as minhas duas últimas foram adquiridas no Rio de Janeiro ano passado com essa criadora. Portanto, Cláudia, é uma raça que vale a pena criar. Eu sou suspeita, Luciana, mas eu indicaria sim para qualquer pessoa. Eu sou realmente uma apaixonada pelo Bull Terrier. E esse foi o programa sobre o Bull Terrier. Na próxima semana, uma outra raça de cachorro. Sugestões? Escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho@tvhorizonte.com.br. Até a próxima! Música